Laércio, você falou algumas vezes em inteligência aqui, da importância da inteligência. Então deixa eu dar a palavra aqui para o Walter George agora. Vamos lá. Eu sei que você ia fazer uma pergunta sobre inteligência mesmo. Você fala inteligência e chama meu nome, fica meio, fica meio contraditório. Não, mas boa noite, Laércio. Eu queria insistir um pouco nessa questão da participação do governo federal, da União nesse processo. Você lembrou que o Temer chegou a... O Temer, inclusive, criou o Ministério da Segurança Pública, né? Era o Jugman, né, na época. A questão hoje, aí lembrou que o Bolsonaro, por razões ideológicas dele, abandonou e o Lula está tentando retomar. Agora, eu até entendo a razão de o governo, ao invés de ter feito esse movimento sugerido inicialmente, de fazer uma discussão por dentro com os secretários para depois gerar um ato político com os governadores, eu entendo que o governo viu-se numa situação, o governo federal no caso, em que ele tinha que fazer um gesto político inicial. E esse gesto político inicial teria que ser essa grande reunião com a presença dos governadores, pelo menos os que foram. Claro que ficaram essas questões como o Caiado pedir a palavra para fazer isso, aquilo eu não faço e tal. Agora, essa questão política do momento, quer dizer, esse momento confuso que a gente vive na política, de radicalismo, de extremismo, que muitos governadores e muitos prefeitos veem qual é a linha do governo federal para poder assumir uma posição contrária, mesmo num assunto delicado como esse, que deveria afastar as diferenças ideológicas, como é que a gente une forças aqui, município, Estado e União, para enfrentar esse problema comum a todos, enfim, que é a defesa da sociedade no final das contas. Essa questão política nesse momento não seria um entrave até maior para poder essa articulação e ter, concordo com você, que falta para o Brasil também muito, é uma política nacional, é uma unidade na forma de atuação, e aí fica cada estado por si. Então, esse fator político do extremismo, da polarização, de você precisar ter uma posição entre ser petista ou ser bolsonarista e tal, tudo isso não é um dificultador a mais que o governo tem que enfrentar fazendo política nesse caso? Claro, essa Guerra Fria Tupiniquim, ela atrapalha projetos de longo prazo. Ela vai interferir que haja essa uniformidade. Mas veja bem, quando eu critico o governo, Walter e Tardan, eu estou falando do ponto de vista metodológico. O presidente da República poderia ter chamado os governadores, dizer que isso ia ser tratado dentro do Conselho Nacional de Segurança Pública, que os governadores, que os secretários poderiam apresentar proposituras, mas nunca por emenda constitucional. Por quê? Porque o governo do Partido dos Trabalhadores, da esquerda em geral, ela sempre teve uma postura de combate à repressão na segurança pública e atuou sempre dentro de um viés mais preventivo, que é o Programa Nacional de Segurança Pública, lá de 2005, com o Tasso Genro, que é um programa interessantíssimo, quer dizer, o município tem uma postura totalmente diferente em relação à atuação em segurança dos estados. E aí, apresentar a requalificação, uma mudança, uma alteração, uma propositura em relação ao Sistema Unificado de Segurança Pública, que já estava feito lá em 2017. Eu não sei por que é que o Bolsonaro não ingressou nesse debate. Foi pela pandemia, dá o desconto? Ou o Bolsonaro ele tinha mais retórica do que ação? De sorte que a esquerda como um todo, ela nunca teve a segurança pública como prioridade. E aí é um fato. E na segurança pública a gente tem que juntar a repressão qualificada, a prevenção delitiva e a precaução de socorro de sinistro, que aí é o que eu falo da defesa civil. Então, esse debate, por mais periclitante que seja a posição brasileira, seja a posição dos estados, e aí nós já falamos do Nordeste, da Bahia, do caso de São Paulo, que tem a maior facção organizada do Brasil, que não é mais nem facção, é um cartel que está presente no Brasil quase todo, e em 26 estados. E aí nós estamos falando de bilhões, de centenas de bilhões que estão sendo movimentados pelo crime organizado, e que também está se institucionalizando nos mais diferentes segmentos, no parlamento, em alguns executivos municipais, nas estruturas dos escritórios de advocacia, do judiciário, do empresariado. Então, é um fenômeno que cada vez mais está se acirrando no Brasil, que é
que mostra as nossas debilidades, que queima a imagem do país, que dificulta a vida do cidadão. Então, esse debate ele não pode ser feito de afogadilho, ele tinha que ser feito metodologicamente, sem que houvesse essa imposição. Olha aqui, nós vamos criar uma nova polícia, nós vamos aqui reestruturar tudo, até porque nós temos o sistema de segurança pública que deve ser melhor discutido, deve ser melhor familiarizado entre os governadores e os secretários de segurança pública dos estados. Olha, até a denominação Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Walter Tardan, ela não é utilizada pela maioria dos estados. E essa é a denominação que está lá, é o Sistema Unificado de Segurança Pública e Defesa Social. Então, a partir até da denominação, não há padrão no Brasil. Esse é um dos grandes problemas. E a ideologização, ela vai estar presente. Ela vai estar presente ou de uma visão mais dos direitos humanos, que é correto, de prevenção delitiva ou de repressão qualificada. Agora, essa atuação nessas várias frentes, defesa civil, divisas e fronteiras, corrupção, facções organizadas, nova reestruturação da LEP, da Lei de Execução Penal, que é lá de 1984. Então não foi agora, depois pós-Constituição, que essa lei ela mostrou todas as suas falhas, né? Eu acho que o Estado tem que recuperar o cidadão, o Estado que está com um cidadão sob a sua garantia e segurança, ela deve prestar todo tipo de auxílio jurídico, alimentacional, psicológico, médico, dentário, ok, mas também nós não podemos viver numa estrutura onde o cidadão, na maioria das vezes, ele só cumpre um sexto da pena, tem direito a sair e tem uma série de benefícios que isso não ocorre na maioria dos países do planeta.